com as últimas notícias que o Wall Street Journal relatou que os bombardeiros USB-B2 falharam em destruir o complexo de mísseis subterrâneos de Olte com bombas destruidoras de Bunkers. E aqui está, deixe-me mostrar o artigo na Associated Press e no Wall Street Journal. E a Associated Press está relacionada a este artigo de 2024 e outubro de 2024 o mesmo tipo de experiência pela administração anterior. Agora a administração Trump está tentando fazer o mesmo. Qual é a sua opinião? Larry Cullen, Larry Wilkerson. Bem, a primeira coisa que eu diria é que o Wall Street Journal precisa verificar os alcances e capacidades. O B-2 pode atacar da base aérea de Vietnam em Masura. Ele pode atacar de qualquer lugar do planeta. Ele atacou de lá quando atingiu Sodoma. Hussein voou de 19 horas para Bagdá na abertura da Segunda Guerra do Golfo, lançando bombas guiadas por satélite de 2.000 libras em Dora Farms na expectativa de assassinar Saddam Hussein. Em vez disso, matou cerca de 33 civis que por acaso estão em Dora Farms. Uma operação realmente ruim, mas o B-2 não precisa. Vá para Diego Garcia. É uma rota mais curta, claro, mas isso só mostra o quão pouco essas pessoas sabem quando estão falando sobre coisas como essa. Acho que movemos muito equipamento e acho que é parte da ameaça de Trump. Ele está ameaçando, isso é típico de Trump, na minha opinião. Não acho que ele queira uma guerra com o Irã, acho que ele quer colocar pressão máxima sobre eles e então ele quer um acordo e quer manter esse acordo como melhor do que o acordo de Obama, sem moratória de 25 anos, talvez. Eles até consigam discutir mísseis balísticos e outras coisas que o Irã não permitiria na primeira rodada com o JPO, mas acho que Trump quer um acordo, não acho que ele queira uma guerra, acho que tudo isso está colocando pressão ou ele acha que está colocando pressão em Trump. Essa é uma leitura ruim de Trump também, mas isso é outro assunto. Larry, isso te surpreende quando eles estão tentando fazer o mesmo que o governo Biden estava fazendo? Sim, bem, eles estão há muitos meses, sim. Eles não prestaram atenção. Você sabe como a Marinha dos Estados Unidos mudou nos últimos 40 anos. Passamos de uma era em que os navios de apoio vinham atrás, você sabe, como um grupo de ataque de porta-aviões e podiam recarregar, reabastecer, você sabe. Reabastecer, para a situação atual em que esses dois contratorpedeiros e o cruzador que acompanham o RS Truman carregam 96, cada um desses navios carrega 96 tubos de mísseis com um sistema de lançamento vertical a bordo e, uma vez que disparam, não podem, não é como se você tivesse uma espingarda e você sabe que pode colocar um novo cartucho de espingarda. Não, eles têm que realmente interromper o contato e vender para um novo porto para serem recarregados. Então até mesmo a capacidade desses navios de sustentar operações de combate é limitada e nós, você sabe, sabíamos disso pelo governo Biden e, no entanto, aqui você sabe que a tripulação do Trump simplesmente se recusou a aprender qualquer lição disso. Então eu concordo com o Coronel Wilkerson que Trump está tentando negociar um acordo, mas recebemos notícias ontem de que os iranianos finalmente responderam à carta de Trump e basicamente vamos ver se consigo resumi-la em uma conclusão patética. Não e inferno não. Você sabe que eles rejeitaram completamente e então você sabe que isso vai colocar a bola de volta na quadra de Trump e você sabe que Trump com sua pele fina você sabe talvez indo para cima do Anne e cumprir suas ameaças. É com isso que estou preocupado. Eu sei que você sabe que Rei MC Governo acredita que isso não vai acontecer, mas você sabe quando eles montam as ferramentas como esta e novamente como Larry apontou colocando o B-52 e B-2 em Diego Garcia. Isso é tudo para mostrar agora, mas eles estão lá e eles podem atacar e eles podem criar, você sabe, nos empurrar para a beira da Segunda Guerra Mundial. E eu apenas adicionaria a isso Nima que eu acho que Netanyahu está
trazendo pressão máxima para nós enfrentarmos o Irã. Eu acho que ele vê isso como uma janela a janela de oportunidade, e se ele deixar fechar sem que um ataque ocorra, ele vai ficar realmente bravo, e essa raiva provavelmente está sendo fora trazido para suportar Trump agora através de vários meios diferentes, mas eu diria que a conversa mais significativa com os iranianos está acontecendo através dos bons ofícios em Oman e em outros lugares. E essa conversa, pelo que entendi, está sendo conduzida mais ou menos pelo vice-presidente Javad Zarif, que conhece muito bem essa situação. Não sei se isso é verdade, mas se for, eu tendo a concordar com o rei que estamos olhando para ambos os lados querendo um acordo mais do que querem água em qualquer espectro. E quanto ao ponto de Larry sobre o quando fizemos o exercício de mesa do Mar Vermelho, por exemplo, o zip que Trump fechou com a Africom e Centcom sendo os patrocinadores principais junto com o Estado e muitos outros, olhamos para esses navios sobre os quais Larry está falando e olhamos para Djibouti como um possível na maioria dos casos, como Larry sugeriu. Você tem que ter guindastes, você tem que ter instalações em terra para levantar esses mísseis e colocá-los em seus pequenos compartimentos nos navios. Em alguns casos você pode manuseá-los, mas não muitos. É um exercício logístico extremamente difícil. E não pensamos muito sobre isso em relação a todos esses 2, 3, 4, 5 milhões de mísseis caros indo atrás de mísseis ou drones ou o que quer que custe cerca de 1/10 disso. É uma troca de armamentos absolutamente ridícula. Bem, e não se esqueça que mesmo o fornecimento desses mísseis, sistema egípcio é limitado. Você sabe, eu acho que se é chamado de SM-3, eu posso ter o nome errado, mas em 2018 eles tinham apenas 660 deles. Então você sabe que não é como se tivéssemos armazéns abarrotados empilhados até o teto com todos esses mísseis. Cara, nós temos que usá-los ou nós vamos ficar sem. E é o outro aspecto daquele artigo do Wall Street Journal. Voltando a isso, não me surpreende que essas bombas destruidoras de bunkers não tenham estoque de serviço. Se eles estão recebendo qualquer conselho do Irã, isso provavelmente foi parte disso, e descobrimos trabalhando na rede AQKNU durante o governo George W. Bush que havia muito ligação acontecendo entre os norte-coreanos e os iranianos, e o que os norte-coreanos estavam ensinando aos iranianos que eles poderiam ter ensinado posteriormente aos outros é como ir para o subsolo, e não apenas ir para o subsolo fundo o suficiente para não ser detectado, mas ir para o subsolo fundo o suficiente para não ser afetado por nada que o Império tivesse que lançar contra ele. E ele fez um ótimo trabalho nisso. E o Irã, como você sabe, tem algum terreno que é suscetível a esse tipo de inexpugnabilidade. A Coreia do Norte é provavelmente a melhor do mundo nisso, porque nem sabíamos que eles tinham testado uma arma nuclear de pequeno rendimento por causa da formação das rochas e tal ao redor do ponto de teste, o centro sísmico na Suíça. Eu acho que é onde quer que seja, relatado para nós, e nos deu notícias de que poderíamos enviar farejadores e cheirar o ar, por assim dizer, e tentar pegá-lo, mas foi o segundo teste que eles fizeram antes que pudéssemos confirmar que eles realmente fizeram um teste, porque estava tão bem disfarçado no subsolo. Larry, você mencionou que o Irã respondeu. Sabemos que uma das principais questões entre os Estados Unidos e o Irã é o caso dos Houthis Yemenitas. Parece que os Estados Unidos em sua carta pediram ao Irã para cooperar no caso do Iêmen para não bombardear Israel, mas eles realmente acreditam no governo Trump? Eles realmente acreditam em igualdade de condições e de alguma forma, se você quer algo, você tem que dar algo. Se você tem que encontrar de alguma forma um compromisso e cooperação. Se
Você quer fazer um acordo, mas você vê isso vindo do governo Trump. Você vê o governo Trump como nós vimos em 20 de janeiro antes de chegar ao poder. Eles forçaram Netanyahu a ir atrás de um cessar-fogo e agora eles estão apenas destruindo tudo. Bem, sim, é tudo uma questão de suposição e alavancagem. Então uma das suposições preocupantes que o governo Trump está fazendo, ouvimos isso de Steve Witkoff. Ouvimos isso de Michael Waltz, o conselheiro de segurança nacional. Trump até mesmo insinuou que o sistema de defesa aérea do Irã foi eviscerado pelos israelenses em 27 de outubro e, portanto, está nu. Ouvimos o general Jack Kenney, você sabe, o louco Jack, ele tem insistido na Fox. As notícias dizem, está tudo vazio, está bem aberto, precisamos entrar. Aí, o fato é que essa é a suposição que o governo Trump está mantendo, então esse tipo de suposição guia suas ações. Você sabe, se eu te disser que, sim, você pode pular do telhado, é apenas uma queda de 1 metro e você assume que estou lhe dizendo a verdade e então você descobre, bem, na verdade, eu tive problemas com a distância. Acabou sendo 50 pés, não 3 pés, você age de acordo com minha suposição, isso será ruim para você e eu acho que o governo Trump pode ser tentado a agir com base nessa suposição de que eles poderiam simplesmente entrar, bombardear o que quisessem e sair e, como vimos, não apenas durante a operação militar de 2003 no Iraque, ao longo da história da Força Aérea dos Estados Unidos, voltando ao exército aéreo, os generais que sempre fizeram grandes previsões sobre quanto poder aéreo poderia realizar no solo e, no entanto, vimos, seja no Vietnã, seja no Iraque, seja no Afeganistão, repetidamente, os planos de que vamos lançar aeronaves que simplesmente dizimam e as pessoas no local vão dizer, oh meu Deus, vamos desistir, isso não acontece. Então, o que me incomoda são essas suposições, porque o que saiu no Al-Adin, ontem mesmo, diz que, em primeiro lugar, o Irã afirmou que não vai negociar diretamente com os Estados Unidos, especialmente sob uma ameaça dos Estados Unidos. Diz que não negocia em nome de nenhuma potência regional, não vai fazer nenhum acordo para deter os Houthis, o Hezbollah ou o Hamas, e diz que eles disseram que não aceitamos as condições irrealistas de Trump e que as exigências dos Estados Unidos são tão excessivas que não podem ser consideradas nem hipoteticamente. Então você sabe que essa é uma declaração bem definitiva do lado iraniano, e eles a apoiaram dizendo, olha, se vocês nos atacarem, nós voltaremos e atacaremos suas bases. Israel. Então você sabe o então sim nós chamamos isso de parte de um processo de negociação, mas eles estão expondo isso e eles não estão brincando dessa vez. Larry, sua opinião sobre isso? Bem, eu concordo com Larry aí. Eu acho que se nós chamarmos o blefe deles por assim dizer, nós ficaremos muito arrependidos por termos feito, e eu acho que há muitos jogadores aqui que o Larry enumerou alguns deles que eram os jornalistas, por exemplo, a grande mídia como o Wall Street Journal. Eles não estão levando em conta que há muito mais acontecendo aqui do que apenas um ataque dos Estados Unidos ao Irã ou o Irã trabalhando em um acordo com os Estados Unidos ou o que quer que seja. Ainda não resolve o principal problema no Levante. O principal problema é um maníaco genocida chamado Benjamin Netanyahu que está destruindo a democracia israelense, como Aretz apontou vividamente outro dia em um artigo de opinião por seu editor-chefe da versão em inglês, e ele aponta todos os dias esta manhã ele está apontando novamente, destruindo sua democracia, destruindo sua composição judaica. Esta conferência antissemitismo que eles acabaram de ter foi um desastre. Era convidar mais fumantes da Europa do que você sabe, outros tipos de
judeus democráticos mais liberais, e ele retomou o transporte de 300 hoje, 300, ele matou. Metade dos quais eram mulheres e crianças, ele está de volta a esse tipo de local. Novamente e ele tem pessoas deixando o IDF, ele tem reservas se recusando a aparecerem. Números significativos, agora ele vai causar uma guerra civil na Síria e eu nem estou em Israel e nem tenho certeza se ele está matando pessoas na Síria também. Ele deu um ultimato aos libaneses, ele vai tomar o Líbano aqui muito em breve. E parece ser o que ele quer. Há até uma especulação de Tel Aviv, um amigo meu, um cara muito inteligente, acha que está tentando forçar uma guerra civil em Israel porque acredita que pode vencer e quando for necessário, ele terá se livrado de todas as pessoas de quem ele não gosta, não quer e não o apoia e acabará com esse negócio de ter que ter um judiciário que seja basicamente decente e outras partes do chamado Estado israelense, com o qual ele não concorda e quer se livrar. Então este é um problema muito maior do que apenas o Irã, mas Israel está no centro dele e eu continuo voltando a esta proposição que eu faço, eu não acho que além do Congresso, que é comprado e pago pelo complexo militar industrial e AIPAC e outros também, mas eu não acho que além disso é realmente AIPAC que tem essa influência, eu acho que é o império que está usando Israel para fazer suas licitações para ele no Levante e suas licitações são o caos, queremos o caos. Porque o caos serve ao nosso propósito, queremos o caos no centro da Europa com a Ucrânia também porque serve ao nosso propósito e então você pergunta qual é o nosso propósito, essa é uma pergunta muito boa, Larry, vá em frente. Bem, eu só ia dizer o outro, vamos, a outra dinâmica para lançar, este é o Acordo de Segurança Abrangente assinado entre o Trump e Moscou em 17 de janeiro, Agora não é um tratado clássico de defesa mútua, você sabe, no qual os russos não dizem que se você for atacado, nós vamos para defendê-lo e nós lutaremos ao seu lado. No entanto, a única seção que lida com a resposta militar está vinculada ao artigo 51 da Carta das Nações Unidas. E os russos basicamente disseram que estavam dizendo: olha, se você sair e começar problemas e entrar em uma guerra, não iremos necessariamente lutar em seu nome. Não iremos ajudá-lo. No entanto, se você for atacado e violar o artigo 51, nós o faremos. Então, há isso pairando sobre isso também e não apenas com os russos e os chineses, cerca de uma semana atrás, uma semana e meia atrás. Acabamos de concluir o 7º exercício militar anual de março entre isso que apresenta a China, a Rússia e o Irã. Esse tipo de exercício não deveríamos descartar como sendo, você sabe, sem sentido. Porque, no mínimo, o que isso mostra é que há um nível de planejamento e cooperação ocorrendo entre a Rússia, a China ou entre a Rússia, a China e o Irã. Que, você sabe, amizades são desenvolvidas entre os diferentes oficiais. Eles aprendem sobre as capacidades militares uns dos outros e eu não acredito que a Rússia e a China estejam fazendo isso só porque estão entediadas e não tem nada melhor para fazer e sempre há, você sabe, pelo menos uma janela de planejamento de 12 a 18 meses para montar esses tipos de exercícios. Então eu acho que a outra coisa que eu não acho que o governo Trump realmente compreende é que esse novo relacionamento entre a Rússia e o Irã se baseia na criação desse corredor econômico que vai do sul do Irã até o Azerbaijão e Moscou, onde a Rússia não depende mais do Mar Vermelho ou do Estreito de Bósforo entrando no Mar Negro que eles têm outra rota e alternativa aos oceanos e novamente eu não acho que o pessoal do Trump está levando isso em consideração. Eles estão fazendo uma abordagem isolada. Eles estão olhando para Israel e Irã como uma coisa, Ucrânia e Rússia como uma coisa completamente separada. O Rússia e
China como uma terceira coisa completamente separada sem entender que essas coisas estão interconectadas. Elas estão tão interconectadas, Nima, que eu acho que Larry está no que estou tentando extrair de outras pessoas sobre qual é a estratégia real do grupo que quer fazer isso. Alguns estão no Pentágono, alguns estão no Conselho de Segurança Nacional, alguns estão no Estado. E é fazer exatamente o que Larry acabou de descrever, é trazer a Rússia e a China abertamente aliadas ao Irã ou o que quer que seja para onde possamos atacá-la, antes que ela fique mais forte, e achamos difícil fazer isso, se não impossível. E esta é uma estratégia maluca, mas eu conheço pessoas que acreditam que isso vai funcionar, e eles têm fermentado o conflito da Ucrânia e pressionado o que está acontecendo no Levante, para incluir permitir que Israel realmente entre na Síria significativamente agora, para começar a matar pessoas, jogar bombas em Damasco e outras coisas assim, a fim de manter isso acontecendo e atrair essas potências para dentro e para fora, se você quiser, e atacá-las. E é isso que me preocupa, porque entraremos naquele fenômeno convencional. Começaremos a perder feio, e então teremos que recorrer a armas nucleares. E a ideia de que não recorreremos a armas nucleares quando estivermos perdendo feio convencionalmente é bobagem. Vamos. Larry, você mencionou o caso do Irã junto com a China e a Rússia. Você acha que isso está faltando nos relatórios vindos da inteligência nos Estados Unidos? Cara, está faltando. Sim, eles colocaram a foto de Putin e ela na lateral de uma caixa de leite. Ok, é esse tipo de falta. Se você reservou um tempo para ler a última avaliação de ameaça, a avaliação de ameaça global da comunidade de inteligência, é um trabalho terrivelmente embaraçoso. É banal, é imaturo e é. Então não há nenhuma avaliação estratégica nisso, é só eu acho que eles apenas olharam para a versão do ano passado e disseram vamos apenas mudar algumas palavras e atualizaram aqui e ali que eles têm tijolos. BRICS recebe 2 menções em todo o relatório, e essas 2 estão na seção que trata da Rússia e em um parágrafo eles disseram bem, a Rússia pode construir, pode trabalhar com a China e com os países BRICS, e é como se vocês nem entendissem que a China faz parte dos tijolos. Você sabe, se você vai dizer tijolos, eu entendo o que você está falando. Sobre a China, então é nenhuma consideração para o que aconteceu agora. Eu perguntei a Sergei Lavrov essa mesma pergunta sobre como os Estados Unidos veem seu uso da Rússia como uma ferramenta de alavancagem para separar a Rússia da China e então usar a Rússia como um trampolim para ajudar a atacar a China. E você sabe, basicamente queria verificar se ele entendeu que é isso que eles estão fazendo e o que ele pensou sobre isso, e você sabe que ele reconheceu que sim, ele riu de fato sobre isso. Mas o descarte, o que é tolice por parte do governo Trump e dos especialistas em Washington DC, que eles podem de alguma forma ensinar a Rússia e se tornar uma ferramenta do plano dos Estados Unidos para lidar com a China. E você sabe que os russos estão cientes, eu acho que os chineses estão cientes, e eles reconhecem que os Estados Unidos são uma bagunça tóxica e eles vão tentar nos evitar o máximo possível. Larry, você acha que com agora está tentando, ele sabe que Donald Trump seria uma opção melhor para negociar, e ele sabe da importância dessa nova atitude por parte dos Estados Unidos, mas como isso vai mudar a estratégia russa, é que isso vai mudar sua estratégia de longo prazo em termos de parceria entre os 3 países. Entre o Irã, a Rússia, e entre os 3 países, a Rússia, o Irã, os Estados Unidos e a China. Essa é uma boa pergunta. Estou observando a Rússia com muito cuidado em termos de história. Volte para a corte de Catherine e John Quincy Adams, de 14 anos, estava lá e entregando melhores relatórios sobre a Rússia
do que provavelmente nossos diplomatas estavam fazendo e depois, como um homem adulto, é claro, se torna nosso embaixador em Alexander Aeroporto e foi dito naquela época que os Estados Unidos Washington sabia mais sobre os movimentos de Napoleão do que qualquer capital na Europa por causa de sua presença na corte de Alexandre. Você deve se lembrar que Alexandre era um aliado de Napoleão, que ele era um inimigo, que ele era um aliado e assim por diante. E a Rússia tem essa decisão a tomar pelo menos desde o tempo de Catarina. Eles tentaram fazer isso positivamente em direção à Europa. Para que lado vamos? Nós ficamos neutros e não nos preocupamos com nada. Vamos para o leste e nos preocupamos com aquele monstro sentado em nossa fronteira lá ao sul de Vladivostok, ou vamos para o oeste, para a Europa, que é para onde queremos ir. A corte de Catarina, claro, falava francês, que era a língua diplomática de sua corte. A Rússia tentou 2 ou 3 vezes entrar na Europa e cada vez foi rejeitada pela Europa. Esta última vez eu acho que é a pior e mais amarga. E não tinha que acontecer. Eu servi em uma administração que estava pronta para aceitar a Rússia, até mesmo como observadora na OTAN, e talvez ir mais longe do que isso. Nós estragamos isso completamente quando Bill Clinton se tornou presidente. Ele era um idiota e ele foi quem começou a expansão da OTAN e assim por diante. Tudo para dizer que a Rússia não quer ir para o leste, ela quer ir para o oeste. E o que fizemos sob a administração Biden, e eu esperava que Trump revertesse isso, e ainda há um pouco de esperança, é reverter isso e trazer a Rússia de volta para a Europa, mesmo para uma nova arquitetura de segurança europeia, que os incluiria de forma proeminente, acabar com o CSTO, acabar com a OTAN. Vamos ter uma nova arquitetura de segurança onde temos mais de 750 milhões de europeus e russos do euro, de qualquer forma, trabalhando juntos. Nós estragamos isso completamente. Então o que eu volto para a questão estratégica: qual será a decisão final de Putin? Trump fará um acordo, uma reprovação, se você quiser. Isso está acima da cabeça da Europa, porque terá que ser inicialmente acima da cabeça da Europa. Provavelmente isso atrai a Rússia, aceita a Rússia e traz a Rússia para uma nova arquitetura de segurança europeia e, portanto, os afasta da China, ou ele forçará Putin a tomar uma decisão. Eu não acho que ficar no meio é mais uma escolha. Ele forçará Putin a ir para o outro lado, tão relutante quanto ele pode ser, especialmente em uma aliança em tempo de guerra, mas ele fará isso se for preciso, porque ele é o pragmático supremo, e se ele fizer isso, então teremos o que queremos novamente, apenas um inimigo muito mais massivo e um potencial muito mais profundo para se tornar nuclear, porque vamos perder. Mas há pessoas no Pentágono e há pessoas no governo que veem isso como inevitável, o inferno. Há um realista chamado John Mearsheimer vê isso como inevitável. Vamos lutar contra a China. John se sentará à mesa do almoço com você e dirá que teremos uma guerra com a China, e então quando você perguntar a ele quem vai ganhar, fica um pouco difícil ir mais longe. E eu acho que vai se tornar nuclear, e eu preferiria não ver isso. Larry, você vê o caso do Irã semelhante ao da Rússia, ou você acha totalmente diferente do que disse? Bem, o Irã está ligado à nossa mitologia de segurança nacional. Nós criamos o Irã como este grande monstro, você sabe, a ameaça número 1 do terrorismo no mundo. Agora, quando se trata de questões como terrorismo, eu sou meio da velha guarda. Gosto de voltar e dizer: ok, mostre-me quais foram os incidentes, mostre-me quantos ataques houve, mostre-me qual é a natureza dos alvos. E quando você faz esse tipo de análise com relação ao Irã, você descobre que o Irã não é apenas o patrocinador número 1 do terrorismo. O Irã tem sido um dos principais líderes na luta contra o extremismo islâmico, e as pessoas dizem: vai, espere um segundo, do que diabos você está falando? Bem, tudo o que posso fazer é elaborar o relatório anual do Departamento de Estado, que costumava ser chamado de padrões do terrorismo global na minha época. Agora acho que eles chamam de relatórios de países sobre terrorismo, e apenas voltam pelos últimos 12 a 15 anos. Eles não começaram a listar os 10 principais grupos sendo os mais ativos. Você sabe, eles costumavam fazer isso, e
Então pararam, mas começou por volta de 2015 e você sabe, realmente nos últimos 10 anos, quando você olha para os 10 principais grupos terroristas mais ativos, eles são todos sunitas, nenhum deles era xiita e nenhum deles foi patrocinado diretamente pelo Irã. Ou indiretamente patrocinado pelo Irã, mas você descobrirá, entre vamos ver, 2017 até 2023, um dos grupos mais ativos, chamado Hayat al-Sham HTS, o nosso novo melhor amigo na Síria. Sim, havia um cara de verdade que estava realmente matando pessoas, cometendo ataques terroristas e sendo realmente registrado pelo Departamento de Estado. Então essa demonização do Irã ignora o que eu chamo de nossa história complicada. Você sabe, você volta para fevereiro de 1981, Ronald Reagan recém-chegado ao poder e então vem a CIA com os israelenses a tiracolo dizendo: ei, senhor presidente, podemos vender armas para o Irã. E lembre-se que isso foi na época em que os reféns dos Estados Unidos tinham acabado de ser libertados do Irã e Reagan disse: os reféns dos Estados Unidos tinham acabado de ser libertados do Irã e Reagan disse: ok, então você sabe que os Estados Unidos começaram a armar o Irã e então você sabe que nós estávamos ajudando a armar o Irã e o Iraque para que eles lutassem entre si. Você sabe, viu? Que você sabe do nosso plano de Maquia, mas o Irã normalmente está em seus alvos. Você sabe que apontamos para os ataques na Bahia, o quartel da Marinha em Beirute, Líbano em 83, bem como o ataque à Embaixada dos Estados Unidos. Veja que eles são terroristas, eles estão nos atacando, eles estavam atacando basicamente alvos militares porque nós, os Estados Unidos, estávamos enviando projéteis de navios de guerra para o Vale do Beá, matando famílias xiitas e civis. Então, sempre que, ao longo do tempo, você sabe que o Irã teve uma visão bastante clara do que eles estão fazendo quando cometem violência contra nós, somos os que estão confusos. Eu tenho que aprofundar e ecoar isso 100%, eu costumava sentar lá e olhar para o relatório dos patrocinadores estatais do terrorismo quando ele chegava à minha mesa e ligar meu contato na Casa Branca e diria: como você conseguiu Cuba aqui, como você pode patrocinar um terrorismo, você sabe, e então eu diria: como você conseguiu uma vara aqui. E eu, não tão profundamente quanto Larry fez, mas eu entraria em alguns desses. Bem, você sabe, o que a política dita, um relatório amplamente político em muitos aspectos.